Olá, sétimo ano, bom dia. Hoje na nossa aula de ciências nós vamos falar sobre a biosfera. E dentro desse tema a gente vai encontrar vários subtemas que a gente vai trabalhar então ao longo dessa aula, tá? Então, primeiramente vamos falar sobre o mundo dos seres vivos. A biosfera é a parte habitada do planeta, tá? Porque nela existe água na fase líquida, iluminação solar direta ou indireta e a presença do gás oxigênio, principal gás responsável pela respiração dos seres vivos, dos seres aeróbios. A biosfera vai se dividir então em três partes menores: biociclo terrestre, biociclo marinho e biociclo das águas continentais. O biociclo terrestre abrange todas as partes da superfície terrestre não cobertas pela água. Nele se encontram diferentes sistemas ecológicos denominados biomas. Cada bioma tem um clima, flora e fauna próprios, tá? São grandes paisagens vivas da biosfera. O biociclo marinho é o maior de todos, porque cerca de 97% de toda a água existente do globo terrestre se encontra nos mares e nos oceanos, né? A gente já estudou lá atrás. Então, a água do mar, ela contém cerca de 3,5% em massa de sais minerais, sendo que desses 3,5%, o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, mais conhecido assim, né, é o mais abundante. A quantidade de sais dissolvidos no mar abrange proporções enormes. Assim, se toda a água dos mares evaporasse, deixando os sais distribuídos sobre o globo terrestre, haveria uma camada de aproximadamente 44 metros de espessura desses sais. Já o biociclo das águas continentais compreende as águas de superfície e as águas subterrâneas, como o lençol freático, por exemplo. Como o teor salino das águas continentais geralmente é baixo, elas são consideradas doces, ou seja, sem sal, tá? Se o teor dos sais de cálcio e magnésio for relativamente elevado, a água é considerada dura. Nesse caso, para passar a ser classificada como água salobra, é o que acontece então, a gente conhece esse tipo de água como água salobra. E não faz espuma se misturada com sabão, por exemplo. Ela corta o efeito do sabão, tá? As águas doces podem apresentar diferentes tipos de sais em quantidades variáveis. Agora a gente vai ver então os biomas terrestres, tá? Existem vários biomas terrestres e as características deles dependem da influência do meio físico, como a radiação solar, as chuvas e a temperatura. E aí a gente tem então tundra, taiga, florestas decíduas, florestas tropicais, campos e desertos. Esses biomas podem ser reconhecidos pelo tipo de vegetação que apresentam. Então a gente vai começar a ver aí os tipos de bioma, tá? Primeiro vamos falar sobre a tundra. A tundra é o ambiente terrestre situado ao redor do Polo Norte, com um inverno longo e rigoroso, tá? Muito frio mesmo lá, e verão curto, que dura de 2 a 3 meses. Nesse ambiente predominam as geleiras. Os animais em geral apresentam coloração branca, o que faz eles serem confundidos com o meio, ou seja, é um tipo de camuflagem, tá? Eles migram para fugir do frio ou até mesmo para encontrar alimento. No verão, com o degelo de parte da neve, quando esquenta um pouquinho lá, uma parte dessa neve ela derrete, tá? O solo fica encharcado, formando lagoas e pântanos. Aparece então alguma vegetação formada principalmente por musgos, líquens e alguns tipos de gramíneas. A tundra compreende a parte do norte do Alasca, do Canadá, da Groenlândia, da Noruega, da Suécia, da Finlândia e, por fim, da Sibéria. Vamos lá ver aí a imagem da tundra para vocês verem como é que... isso aqui já é com um degelo, tá? Uma parte foi degelada e você observa aí a presença de gramínea. Em geral, você vê isso aqui tudo coberto de neve. Os ursos polares são brancos, assim, para que haja uma camuflagem desses animais, tá? É uma adaptação mesmo ao meio que ele vive. Assim, eles ficam... podem se camuflar melhor no ambiente, tá? Vocês estão vendo um cervo, tá provavelmente se alimentando ali das pastagens da tundra. Então, vamos falar sobre a taiga. A taiga é o ambiente terrestre que vem em seguida, tá? Depois da tundra, e recebe mais energia solar. Se apresenta, portanto, com temperaturas mais elevadas.
Nesse ambiente, desenvolvem-se extensas florestas de pinheiros que são chamadas coníferas. As florestas de coníferas, a gente vê isso muito no Canadá, que permanecem verdes o ano todo. No verão, o gelo que recobre parte do solo degela completamente, dando origem a muitos lagos. Durante o inverno, parte da fauna entra em hibernação ou emigra em busca de melhores condições de sobrevivência. Então, uma parte entra em hibernação, vai ficar dormindo, tá? Para manter as suas energias. Fica só consumindo o mínimo possível só para manter a respiração durante o sono. E outra parte emigra em busca de melhores condições de sobrevivência. A taiga compreende as áreas do Canadá, da Sibéria, dos Estados Unidos e da Península Escandinava. A fauna de lá compreende muitos insetos, além de castores, alces, lebres, linces, lobos, martas, ursos pardos e ursos negros e tigres da Sibéria. A imagem para vocês visualizarem, tá? O aspecto da taiga, então. Vamos lá para o próximo tipo de bioma. A gente vai ver, então, as florestas decíduas. As florestas decíduas são florestas temperadas, que perdem as folhas no inverno. E encontram-se principalmente nas regiões situadas entre os paralelos 30 e 60 graus no hemisfério norte, leste dos Estados Unidos, Europa, China, Manchúria. Nesse ambiente, as 4 estações do ano são bem determinadas, ou seja, são bem divididas, tá? A gente consegue observar a presença das 4 estações, o que não é tão comum, por exemplo, em lugares tropicais, em ambientes tropicais. A quantidade de energia radiante do Sol é maior que na taiga. Isso explica o maior desenvolvimento da flora e da fauna, pois há mais evaporação e mais chuva, além da grande quantidade de folhas e de outros materiais que, quando decompostos por bactérias e fungos do solo, funcionam como um adubo natural. A gente percebe, então, a presença de animais como cervos, marmotas, raposas, pandas vermelhos, muitos pássaros, muitas serpentes e anfíbios. Vou jogar uma imagem para vocês verem aí, então, uma floresta decídua. Muito bonita, né? E os animais, esse aí é um panda vermelho, gente. É um mamífero arborícola que pertence à família Ursidae e que vive nos Himalaias e no sul da China, nas florestas temperadas de altitude. Então vamos lá, florestas tropicais. Dando continuidade aí, pessoal, a gente vai falar das florestas tropicais. Isso a gente encontra aqui no Brasil também, tá? As florestas tropicais se desenvolvem em toda a faixa terrestre situada entre os trópicos da região Terra, que recebe maior quantidade de energia radiante, ou seja, luz solar, tá? Por esse motivo, é o ambiente terrestre que oferece melhores condições para o desenvolvimento da flora e da fauna. As florestas tropicais mais extensas se localizam na baía do Rio Amazonas, na bacia do Rio Congo e em grande parte do sudeste da Ásia. A floresta amazônica é a maior floresta tropical remanescente do mundo. No Brasil, ocupa uma área de aproximadamente 3,7 milhões de quilômetros quadrados, quase 40% do território brasileiro. Mas, ao todo, se espalha por 8 países além do Brasil. E no nosso país, a Amazônia representa 3/5 da nossa disponibilidade de água doce. A variedade de formas de vida vegetal e animal é tão grande que a Amazônia abriga 50% da biodiversidade mundial. Gente, vocês não têm noção do quanto ela é importante e qual a representação mundial, vamos colocar assim, da nossa floresta amazônica, tá? 50% de toda espécie de vida vegetal e animal do mundo inteiro tá ali, tá? Por isso é realmente muito preocupante quando a gente tem questões de fogo e desmatamento nessa região. Então vamos lá, vamos falar dos campos. Os campos, eles têm localização variada no biociclo terrestre, tá? São ambientes onde predominam as gramíneas, portanto, são favoráveis ao desenvolvimento da pecuária e da agricultura. Os campos podem ser encontrados em regiões temperadas ou em regiões tropicais. Os regiões temperadas são conhecidos por nomes diferentes, conforme o país
e o continente em que se encontram. Assim, eles são denominados em pradarias, nos Estados Unidos e no Canadá, campos sulinos no Brasil e na Argentina, estepes. Na Rússia também, estepes. Nos campos de regiões tropicais, os períodos de seca são mais longos e eles são cobertos por gramíneas altas e árvores bem distantes umas das outras, tá? São chamados campos arborizados, como as savanas da África, por exemplo, e os cerrados no Brasil. Em ambas as regiões, a fauna é extremamente variada. Nas regiões tropicais, cada uma das muitas espécies é representada por poucos indivíduos, ao contrário do que acontece com as espécies das regiões frias, que têm muitos indivíduos, pois poucos aguentam condições tão rigorosas. Então, por exemplo, nas regiões frias a gente encontra uma predominância de uma espécie, enquanto nesse tipo de fauna a gente consegue ver a presença de uma biodiversidade maior, tá? São representantes de espécies diferentes. Vou falar agora dos desertos. Vou tentando trocar aí só um minutinho, pessoal.